Boa noite, Kelly. Oi, boa noite. Fugiu, Kelly? Tinha entrado na aula, saiu de novo, e agora resolveu voltar. Não, é que eu tava no computador da empresa, aí eu acabei vindo pro meu computador pessoal. Ah, tá. Entendi. Tá bom, tá ótimo. Então, vamos começar então, tá bom? Ao final da aula, que vai ser uma aula rapidinha com esse conceito que a gente está incorporando essa disciplina da metodologia dentro do grupo da Grazi, tá? E aí, então, preciso passar os conceitos para a gente voltar e, e depois discutir um pouco o trabalho, tá bom? Então, vamos lá, então. Vocês estão enxergando a aula 7, é isso? Isso. Isso. Então, vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre a gestão de mudanças, né, e a gerência de configuração de software. A gente vai ver todos os problemas que são gerados a partir da falta da implantação dessa disciplina dentro do processo de desenvolvimento de software. E eu vou falar de erros aqui que eu acho que são comuns a vocês, e eu gostaria que a gente conversasse bastante a respeito disso, tá bom? Então, o objetivo, então, da aula de hoje e da configuração e mudança de software, né, é compreender como que os mecanismos de gerência de configuração e de mudança podem interferir de maneira positiva no resultado do desenvolvimento, do controle e da entrega do produto que o cliente quer receber, tá? Então, a gente vai ver que a gerência de configuração, né, e a gerência de mudança, elas vão atuar de forma metódica para que a gente possa cumprir um conjunto de atividades, formando assim um processo e um conjunto de ferramentas que vão apoiar esse processo com o intuito da gente poder gerenciar todas as mudanças que acontecem dentro de um processo de desenvolvimento, né, durante o desenvolvimento, durante o ciclo de desenvolvimento de software, a gente vai entender que várias mudanças vão acontecendo, várias solicitações de mudança vão sendo realizadas. Como que a gente trata isso? É só documentar no e-mail? Ah, mandei um e-mail comunicando a mudança, né? Existem mudanças que vão partir do cliente e que vão refletir num conjunto de artefatos que você já produziu e que, se você não tem esse processo de gestão de mudanças bem implementado, bem implantado, você não consegue replicar para todos os artefatos que você já criou. Aí acaba que você entrega um software que o treinamento dele já não reflete aquilo que tem na tela hoje. Você arruma a documentação, mas não ajusta o software para o cara usar. Você ajusta o software, ajusta a documentação, mas não consegue ajustar os testes, e aí você testa na regra antiga, e aí vai. Olha as várias consequências que isso pode gerar. Além da gente explicar para vocês o que é configuração de software. O que seria a configuração de software e que tipo de problemas a configuração de software pode causar para vocês. Ok? A gente vai trabalhar alguns problemas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, a falta de comunicação, né, entre o desenvolvedor A, o B e o C. Estão trabalhando e a falta de comunicação entre esses três. Imagina uma equipe com três, um projeto que tem três desenvolvedores, essa é a equipe. A falta de comunicação entre esses três caras pode gerar problema de configuração e de mudança. Vamos começar a dar alguns exemplos. Né? Porque, antes de dar o exemplo, né, vamos voltar aqui. Por que esses problemas ocorrem? Né? Quais são as razões? A, B e C não conseguem falar o mesmo idioma, o mesmo vocabulário dentro do projeto. E de que forma isso pode acontecer? Né?
de que forma que a gente pode ter esse problema, né? De que forma que a gente pode ter esse problema? Eu tô num projeto em que a gente não tem um documento lá de glossário de termos, onde a gente registra os termos do projeto para que todo mundo tenha o mesmo entendimento sobre o que é aquilo. Qual a consequência disso? Eu vou numa reunião onde, por exemplo, um cliente fala sobre um termo usado com frequência no negócio dele, um da equipe tem um entendimento, o outro da equipe tem outro entendimento. Mas como assim, Rubens? Quando o cara fala, por exemplo, vamos falar de logística, quem trabalha com logística aí. Quando o cara fala de CTE, né, CTE, muitos de nós sabem que o CTE é uma nota do transporte. É uma nota eletrônica do transporte. Alguém de vocês, pessoal, trabalha com área logística? Eu. Você, né? Você sabe que o CTE dentro do processo de logística? Sei, a nossa mercadoria não pode ser despachada sem a CTE. É o conhecimento de transporte eletrônico, não é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a gente fala do CTE como uma nota fiscal que acompanha a mercadoria, né? Que acompanha a mercadoria durante... é a nota fiscal eletrônica, né? É a nota fiscal do transporte. Aí, o cara vai prestar um serviço para outra cidade. Ele é obrigado, ou melhor, para a mesma cidade, ele é obrigado a emitir, além do CTE, uma nota fiscal de serviço. Se a gente não conhece o vocabulário, o que se trata, as regras, a gente vai num conjunto de reuniões e acaba que, nas discussões, eu posso ter um entendimento do que eu tenho que emitir e como eu tenho que emitir. O Caio pode ter um entendimento completamente diferente daquilo que a gente conversou. O Carlos, um outro entendimento daquilo que foi falado. Fernando está lá também, achando que quem está com a razão, eu entendi, não entendi. Por quê? Porque a gente não registrou, a gente não criou um documento que possa servir de apoio para a gente durante o entendimento de uma solicitação. E isso é muito comum, tá? Mais comum até do que a gente pode imaginar. Quando esse problema acontece, uma consequência imediata da quebra de comunicação é entregar software que não vai atender os requisitos. A gente não conseguiu entender direito, a gente entregou aquilo que a gente achou que era. Isso vai causar uma consequência imediata, que é um trabalho que foi empregado e foi desperdiçado. Aquelas horas, aquele custo, aquele prazo que foi consumido no projeto, ele foi completamente desperdiçado, não teve ganho nenhum. Então, problemas de comunicação são corriqueiros e geram problemas graves dentro de um projeto de software. Imagina que nós estamos trabalhando ali com 3 caras. Agora, imagina um projeto que tem 5, 10, 12 caras na equipe. Um outro problema são dos dados compartilhados. O programador A, o programador B, eles estão trabalhando com dados que estão trabalhando na elaboração de programas e compartilhando o componente. Então, eu tenho que compartilhar dados, eu tenho que compartilhar componentes para o desenvolvedor A, que está na solução A, e para o desenvolvedor B, que está construindo a solução B, o programa B. Né? Que tipo de problemas isso pode causar dentro do nosso projeto?
A gente pode mexer num componente, né, em que o resultado do que o A mexeu aqui pode comprometer no que o B está fazendo. Né? E se a gente está próximo, a gente até consegue, mas mesmo estando próximo, a gente ainda vai ter problema de só depois que o B quebrar a cabeça lá, por que não funciona? Descobrir que não funciona porque o A está mexendo e está precisando criar algumas coisas que o B não está no contexto do B. Então, o problema de dado compartilhado é um problema sério, é um problema sério, e que tem vários cenários, né? Um cenário onde o desenvolvedor A ele modifica o componente que está sendo compartilhado e impacta no B. Aí o B vai resolver, aí o B pega o componente e faz as alterações dele que dá impacto naquilo que o A mexeu. Quando os dois vão tentar compilar e fazer o deploy, os erros vão acontecer, né? E nenhum deles, né, vai ficar. Quem é o problema? É o B que mexeu? É o A que mexeu? E aí, cara, qual é o principal problema, né? O que está acontecendo? A gente vai só identificar isso, cara, quando por acaso alguém descobrir, porque não tem controle, né? Quem é que está mexendo? Aí o cara levanta lá, leva e começa a conversar no meio do projeto. Alguém está mexendo no componente que eu estou trabalhando? Aí aparece o sujeito que levanta lá a bandeirinha e fala, pô, cara, sou eu. Ah, mas, pô, você está mexendo, eu estou alterando, você está alterando em cima, cara, não estou nem sabendo que você está mexendo nisso. E aí o problema está gerado. Uma forma simplicista, muito simplista de resolver isso, né, é fazer o programador A e o programador B trabalhar de maneira isolada. Cada um desenvolve sua cópia local e trabalha com ela. Qual é o problema que isso cria, pessoal? Isso resolve um problema, não resolve? Cada um está trabalhando com a sua cópia local. Qual é o próximo problema que isso pode gerar, né? Qual é o problema, por exemplo, a Grazi pode falar, Grazi? Qual é o problema que a gente acabou de gerar agora, Grazi? O programador A trabalhou com componente na máquina dele, o programador B trabalhou com componente na máquina dele, resolvi esse problema, nenhum interferiu no outro, mas criei um problema. Qual é o problema? É na hora de juntar as informações? Na hora de como juntar, Grazi. Sim. Né? Isso. A Kelly pode falar, Kelly? Oi, posso sim. Kelly, a gente tem o A trabalhando com o componente e o B trabalhando com o componente, cada um, o mesmo componente, cada um baixou o componente, trabalhou na sua máquina de maneira individualizada. Resolvi o problema. Qual o problema eu criei agora? Eu ia falar que eu tinha pensado a mesma coisa da Grazi, porque eu passava por situação assim, onde eu trabalhava antes. Que eu programava uma parte A, você uma parte B, fulano uma parte X, e na hora de compilar essas informações, juntarem tudo, acabava que dava mais erros na hora da programação. E é verdade mesmo, está falando, viu? A Grazi tem razão, a Kelly tem razão. Murilo, quer falar um pouco, Murilo? Murilo? Murilo não pode falar? Ah, está sem microfone? Sem problema. Fernando, pode falar um pouco, Fernando, sobre isso? Então, professor, na minha opinião, é a mesma coisa de estar fazendo um trabalho, cada uma parte, na hora de juntar sempre vai estar faltando alguma coisa ou sobrando coisa que não vai precisar. Não vai estar tudo certinho. A gente acaba que pensa, resolve o problema, mas cria um problema maior
que vai dar um retrabalho, às vezes, maior, que é na hora de fazer, na hora de juntar tudo, compilar tudo, descobre que o cara codificou algumas coisas que o A não tá prevendo, que o C ele excluiu algumas coisas que o B está precisando, e é como a Kelly disse para nós, está feita a salada. Aí vai demorar mais tempo para a gente chegar num acordo e arrumar o componente do que se nós tivéssemos aplicado uma técnica para fazer isso. Tá? O que eu vejo é que falta muita falta de comunicação entre as equipes. Claro que vai de equipe para equipe, mas acho que o maior problema é de um programador A e um programador B realmente falarem entre si, ó, eu estou mexendo numa parte, eu estou mexendo em outra. Kelly, é que às vezes, Kelly, como a gente não trabalha dentro de um processo bem organizado, bem implantado, que é gerenciado por um time que gerencia, que faz esse processo acontecer, não adianta nada, vocês vão criar uma metodologia e vão passar para mim. Não adianta nada a gente criar essa metodologia se a gente não tiver um time que fica validando se as equipes estão trabalhando usando a metodologia. Porque senão a gente vai implantar a metodologia e as pessoas não vão usar. Isso é comum nas empresas. Gasta-se dinheiro desenvolvendo a metodologia e depois, no dia a dia, as pessoas acabam que não usam, porque ninguém cobra. Tá? Então, a implantação ela se dá de uma maneira onde a gente escreve primeiro a metodologia, depois implanta a metodologia e depois monitora o uso dela. Por que, Kelly? Ninguém vai para o trabalho, né, para errar. Mas o que acontece? E ninguém vai querendo, porque vai faltar a comunicação. Às vezes, a Kelly trabalhou no componente e ela só vai descobrir que ela não é a única que está trabalhando nesse componente quando tiver que chutar tudo mesmo. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque não tinha um processo para ser seguido. E como não tinha um processo para ser seguido, a falta do processo ocasionou esse problema. Tá claro, o Grazi, Kelly, né? É a falta do processo que gera essa falta de comunicação. É uma consequência da falta do uso do processo. As empresas que têm a metodologia bem implantada, a gente vai trabalhando isso no dia a dia e diminui bastante o impacto disso. Tá bom? Queria continuar, né, dessa maneira aqui, ó. A gente tem agora aquela manutenção múltipla. É outro problema, né? Que é o componente, a versão do A, a versão do B, né? Elas são compartilhadas e aí, por exemplo, eu tenho um relatório, a gente tem uma empresa de software para gestão de clínicas médicas. E nós temos lá 200 clientes. Cara, nosso negócio deu certo, nós temos 200 clínicas que usam o nosso projeto. Tá bom? Bem legal. Projetinho pequenininho e todo mundo usa. Aí, o que vai acontecer? O desenvolvedor A e o desenvolvedor B, eles estão atendendo clientes diferentes, que estão pedindo manutenções diferentes dentro do mesmo componente, que é um relatório lá que eles estão fazendo. Já começaram a perceber o problema que isso vai dar. Né? Manutenções diferentes, múltiplas manutenções sendo feitas dentro do componente que está sendo compartilhado para diversos clientes diferentes. Entenderam o cenário? Né? Então, o que acontece? A gente tem dificuldade de saber o que cada programador colocou no seu componente. E também, quando a gente começar a ter defeitos, quais os defeitos eu devo corrigir que são ocasionados por erros que eu cometi na programação e quais erros devem ser
ajustados ou corrigidos em função de desenvolvimento de terceiros que eu não sabia e que estão influenciando a minha regra de negócio. Então, muitas vezes, né, a gente tenta evitar esse tipo de problema criando uma biblioteca central, onde a gente, a partir da biblioteca central, tenta distribuir o componente de maneira gerenciada, tentando evitar esse problema, né? Então, a gente vai lá, o componente fica na biblioteca, né? E sempre que é alterado, sobe uma versão nova, e aí a gente resolve o problema. Todo mundo concorda? Mas qual seria o próximo problema que isso pode gerar? Agora eu tenho um componente lá, uma biblioteca centralizada, tudo bem? Biblioteca centralizada, e esse componente que está lá na biblioteca centralizada, a Kelly mexeu nele, a Grazi mexeu nele, né? Aí, bacana, a gente tem certeza que eu estou usando um componente que só tem lógica minha, que eu estou colocando lá no servidor. E qual é o problema, o próximo problema que eu vou gerar? Deixa eu ver aqui se alguém pode me ajudar aqui. O Caio falou hoje já, Caio? Caio, você pode falar um pouco? Cadê o Caio? Posso sim, professor. Desculpa a demora. Qual é o problema que a gente vai começar a viver agora? Eu centralizei o componente de uma biblioteca centralizada. Eu que não vou conseguir falar nada. Como é que é? Desculpa, professor. Eu peguei bem a parte que eu não vou conseguir falar nada. Não sei responder essa, perdão. Não. Ô, Felipe, quer falar um pouco? Felipe? Felipe... A Priscila pode falar, Priscila? Ou tá enrolada aí hoje? A Felipe falou que estava com muito barulho lá. Tá com muito barulho aí, né, Priscila? O Felipe tá sem microfone, tá? A Priscila me falou que estava com muito barulho lá, não vai poder participar. Tá ruim, né? Sem problema, Priscila. Rafael, você consegue falar um pouco, Rafael? Rafael, está com problema também? Vitor, consegue falar um pouco sobre isso, Vitor? Vitor? Iago consegue falar, Iago? Não? Bom, vamos voltar para cá, então. Vou voltar para cá. Então, o que acontece, né? Tem alguns cenários, né? Então, o A, ele corrige um defeito na versão dele, tudo bem? Uma vez corrigido esse problema, ele sobe para a biblioteca central, bacana. Aí o desenvolvedor B, ele encontra e corrige o mesmo problema, né? Porque não sabe que o A já tinha feito isso. O trabalho do A é desperdiçado. Perceberam isso? Então, tinha um problema lá, no componente. O cliente ligou para o A e falou, A, estou tendo esse problema aqui. O A foi lá, baixou o componente, né, e fez a alteração. Alguns minutos depois, o cliente B ligou lá para o desenvolvedor B e falou, B, estou tendo esse problema aqui. Por sinal, era o mesmo problema que o A estava vivendo. O B baixou o componente, porque o componente do A está com A agora. Então, ele foi na biblioteca, baixou o componente original lá e desenvolveu. Quando o A subiu, o problema já estava resolvido. Só que o B subiu e matou a versão do A. Só que matou com a mesma
com o mesmo ajuste que o A tinha feito. Se os dois fizeram o ajuste correto, o B trabalhou, o A trabalhou, um dos dois teve o trabalho desperdiçado. Essa é a melhor das hipóteses. Cenário B, né? O A encontra e corrige um defeito na versão lá do componente compartilhado. Uma vez corrigido, o componente é copiado para a biblioteca central. O B, ele encontra e corrige um outro defeito, sem saber que o A tinha corrigido um defeito lá. O desenvolvedor B corrige na sua versão e sobe para a biblioteca central. Então, olha o que acontece. Além do A ter desperdiçado o tempo dele, a versão do componente que se encontra na biblioteca central, ela vai continuar apresentando um defeito. Um defeito que o programador A julga que já resolveu. Percebe isso? Então, o A tinha um problema, que foi comunicado para ele, ele baixou o componente, ele resolveu o problema. Nesse intervalo, enquanto ele não subiu de novo a biblioteca, né, o B teve um chamado que tinha que dar uma manutenção no componente que estava lá, que o A já pegou, para resolver um outro problema, citado por um outro cliente. Ele baixou na máquina dele o componente. Agora, o que acontece? O A subiu o componente atualizado. O B subiu logo depois o componente. A versão do B matou a do A. O problema do B está corrigido, o problema do A continua lá. Então, o A teve o trabalho dele jogado no lixo. Além do o A não sabe que ele não corrigiu o problema, o cliente do A, quando for usar o componente que o A já disse para o cliente dele que está resolvido, o que vai acontecer? O cliente vai falar, porra, você não resolveu nada, cara, continua o mesmo problema. Ele, cara, claro que não, eu fiz os testes tudo certinho. Quando ele vai olhar, cadê a versão dele? O B matou. Então, esse é o outro tipo de problema, né, que a gente tem quando tem esse cenário aí. Então, olha que interessante, a gente acha, muitas vezes, que criar algumas situações, né, vamos criar uma biblioteca, resolve tudo. Não resolve, não. Como que a gente resolve isso aí, então? Isso é um problema característico da gestão de configuração e mudança. E que esse processo que a gente vai estudar agora, ele resolve. Tá bom? Então, a gente vai falar, primeiro, o que é gerência de configuração, né? E é importante entender que gerência de configuração trata de um assunto e gerência de mudança trata de outro assunto, mas que são complementares. Configuração, como o próprio nome fala, né, como é configurado um ambiente de um cliente ou de uma solução tua. Então, por exemplo, vamos partir de alguma coisa simples que não é software. Vamos partir de uma configuração de uma máquina. A gente tem que configurar uma máquina para o cliente. Então, para o cliente da área administrativa, a gente configura a máquina com Windows, a gente configura na versão 10, a gente configura com Office, na versão 365, a gente cria uma conta lá, com Outlook, com o endereço do Outlook, caixa postal para ele, e com um ícone para acessar o ERP. É isso aí, basiquinho. Mas, se for um cliente, se for um usuário de gestão, eu já tenho que adicionar ferramentas de BI na configuração da máquina dele. Agora, se for um cliente, se for um usuário de desenvolvimento, eu já teria que implantar na máquina dele softwares de desenvolvimento. Olha só, pessoal.
Olha só. Com 3 tipos de cliente rapidinho, eu já criei 3 tipos de máquinas diferentes para a mesma coisa que chama máquina. Como que isso funciona? Como é que a configuração muda, é aplicada para software? Imagina, nós temos aquele cliente nosso, aquele sistema nosso de controle de clínica médica. Vendemos para 100 clientes. Tem 50 clientes que, do jeito que nós vendemos, eles não mexeram nada. Eu tenho lá 10 clientes que pediram relatórios novos que eles pagaram para desenvolver. Eu tenho 5 clientes que pagaram relatórios novos e novas funcionalidades que só eles têm. Eu tenho 10 clientes que estão com a primeira versão do software e até hoje não quiseram evoluir a versão. Cara, quando a gente começa a receber ligação para mexer nos componentes que montam a solução, aonde eu tenho que mexer? Eu tenho que mexer no componente que monta a versão, que configura a versão do cliente que está me ligando. Entenderam isso? Eu não posso mexer no relatório. Pegar um relatório e ir lá e mexer nele. Não. Eu tenho que mexer na versão do relatório que pertence à configuração daquele cliente. Então, acho que fica fácil de entender gestão de configuração quando a gente fala de um projeto, quando a gente fala de um sistema, de um cenário, onde nós temos vários clientes usando o mesmo software e para vários clientes eu tenho o mesmo software sendo utilizado com configurações diferentes, às vezes do mesmo relatório. Por exemplo, o cliente A, o cliente 1, 2, 3, 4 e 5, eles usam uma versão original, que a gente chama de vanilla, né? Uma versão vanilla do relatório, isso é a versão que sai de fábrica. O cliente 6 e 7 pediram para acrescentar 2 colunas novas que os outros não têm. O cliente 9 e 10 solicitou que eu tirasse 2 colunas que todos os clientes usam, mas eles não querem usar. E tenho mais 3 clientes que pediram para, além de tirar, colocar colunas que esses caras não têm. Então, olha que interessante, cara. Se a gente falasse de 10 clientes, já ia dar um problemão para a gente gerenciar. E eu não ia, pessoal. Concorda, Gabriel? Que com 10 clientes já ia dar uma mão de obra enorme para a gente fazer esse controle que eu estou falando para vocês. Né? Hein, Graça? A gente tem lá 10, 12 clientes. Já dá um problema enorme com qual componente que está. É verdade? Sim. Agora imagina se a gente tem esse sistema de gestão de clínicas instalado em 100 clientes. Fica fácil da gente se perder no gerenciamento do que eu tenho que disponibilizar para o meu cliente. Porque enquanto o cliente não pede nada para mim, eu consigo ter uma gestão meio assim. Mas quando os clientes começam a pedir coisas para a gente fazer e começam a remunerar a gente para criar versões que são específicas para ele, eu começo a criar um leque tão grande de versionamento do que eu posso criar para os meus clientes, que eu corro o risco de disponibilizar para os clientes versões incorretas. E é aí que entra, é nesse momento que entra a gestão de configuração.
Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Dúvidas? Sem dúvida. Por enquanto, não. Então, qual que é o objetivo, quais são os objetivos da gerência de configuração, né, pessoal? É definir o ambiente de desenvolvimento, definir políticas de controle de versões, garantindo a consistência dos artefatos que são produzidos. E aí não é só o sistema pronto, né? É o projeto de desenvolvimento também. Imagina que a gente está desenvolvendo lá um componente para validar o CPF. Esse componente ele vai ser utilizado por vários outros elementos do time de projeto, daquele projeto e de outros projetos. Como garantir a consistência dos artefatos que eu estou produzindo? Como é que a gente pode definir um conjunto de procedimentos que eu possa adotar para solicitações de mudança? Começar a controlar essas mudanças. Como é que eu posso administrar o ambiente e auditar essas mudanças? Olha os objetivos, né? Então, administrar e auditar as mudanças, definir um conjunto de procedimentos para essas solicitações de mudança, facilitar a integração das partes do sistema, isso é, facilitar em muito o trabalho que a Kelly estava reclamando. Entenderam? Bom, quais são os benefícios que isso pode gerar, né, pessoal? Um aumento da produtividade, isso é óbvio, a gente vai aumentar a produtividade em muito, né, da equipe, porque a gente não vai ter o retrabalho, vai diminuir o custo, porque eu não vou correr o risco do meu desenvolvedor A, B e C, no caso que a Kelly tinha lá, de fazer um trabalho e ter que refazer o trabalho depois. A gente vai reduzir os defeitos, a gente vai agir com maior rapidez na identificação e na correção de problemas, porque a versão que está lá eu conheço. Não corro o risco de trabalhar com uma versão com um código injetado que não fosse por mim. Entenderam? Isso é importante, né? Agora, para que a gente possa entender o que é essa gestão de configuração e mudança, a gente vai falar um conjunto de conceitos que eu acho que vocês já têm, mas é sempre bom a gente alimentar um pouco mais essa variável. E se vocês não têm, a gente vai implantar essa variável no seu perfil profissional, porque é importante isso, tá bom? Então, configuração, né? Um projeto de desenvolvimento de software, ele pode produzir vários artefatos diferentes. Ele pode produzir código-fonte, ele pode produzir um executável pronto, uma biblioteca de componentes que vai ser reutilizada por outros. Quando a gente fala de documentação gerada dentro de um projeto, a gente está falando de manual do usuário, documento de requisitos. Imagina, pessoal, a gente estava vendo em testes, né? O teste todo é feito em cima dos requisitos, regra de negócio. Imagina que o sujeito está com o requisito desatualizado. Que impacto ruim isso pode causar em toda a cadeia de desenvolvimento. Modelo de banco de dados que vai ser criado. Então, o banco de dados não está compatível com a tela, com as regras de negócio. Ou o cara pegou as regras para desenvolver e não atualizou o banco de dados. Né? Dados em geral, para a massa de testes e para o projeto. Então, cara, esse conjunto de itens, eles são chamados de maneira coletiva de configuração de software. Qual é a versão do código-fonte que eu vou mandar para o meu cliente? Qual é a versão do programa executável que eu tenho que mandar, que aquele cliente está pagando? Qual a versão do manual do usuário eu tenho que mandar para cada cliente diferente que eu tenho?
qual é a versão do documento de requisitos que está valendo para esse projeto, e se aquela versão, todas as mudanças que estão nela foram disseminadas para as outras áreas do projeto. Né? Testes, programação, banco de dados, arquitetura. Isso não é só atualizar o documento de requisitos. É como eu pego esse documento de requisitos e distribuo ele e faço chegar até as outras disciplinas para que elas possam, de maneira organizada e de maneira, numa sequência lógica, começar a desenvolver a sua solução, os seus ajustes, para que esses ajustes possam refletir em outros ajustes. Então, requisitos, ajustou testes, requisitos, ajustou a arquitetura, que, uma vez ajustada a arquitetura, ajustou o programa, que, uma vez ajustado agora, vai testar em cima de um caso de teste que já foi atualizado pelo requisito, e aí está tudo integrado. Então, configuração de software é garantir que cada componente daquela configuração, seja de um projeto, ou seja de um produto pronto, né, corresponde à expectativa daquele cliente. Bacana? Um item de configuração, pessoal, é um objeto que monta a configuração do todo. Então, ele é uma parte que configura o todo. Então, por exemplo, se eu fizer uma tela que tem uma lista, tem um combo, tem uma lista, tem um combo, ele tem um objeto para validar o CNPJ, ele pode gerar impressão. Então, só aqui eu tenho um objeto combo, que é um item de configuração, eu tenho um método lista, que é um objeto de configuração. Se ele grava, eu tenho um objeto, uma procedure, né? Ou uma procedure de um insert no banco de dados, que essa procedure de insert é um item de configuração. Se ele carrega a lista, eu tenho uma query de consulta de banco, que é um item de configuração. Se a lista tem um layout pré-definido, eu tenho aí um item de configuração, que é o front-end da lista, da tela, onde os dados que eu fui procurar na query se encaixam, eu colo lá os dados que eu catei. Entenderam, pessoal? Então, cada método, cada objeto, cada componente que forma o todo que eu estou analisando é um item de configuração. Tá? Então, por exemplo, se eu estou analisando o projeto todo, né, um cliente que está recebendo um software pronto, né, que ele comprou, eu começo analisando, o primeiro item de configuração é a versão da tela que eu estou liberando. Né? Eu liberei a versão correta? Se eu liberei a versão correta, eu vou para cada item da configuração da tela e vou abrir. A versão desse objeto é a versão que eu tinha que liberar, eu peguei certo, eu liberei certo, eu trabalhei certo, e aí ele vai configurando, ele vai validando cada item. Imagine, é uma raiz, é uma árvore que eu montei numa raiz. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Ou ficou meia boca? Tá muito ruim? Como é que tá aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém está entendendo. Deixa eu ver aqui. Caio, você entendeu o que eu falei aqui, Caio, sobre itens de configuração? Sim, professor. Você percebeu que o item pode ser uma tela pronta, um executável pronto, e eu posso ter que descer no nível de detalhe, que é um método que compõe aquele componente, por exemplo, né? Entendeu? Sim, sim. Sim. E é um trabalho complexo, percebeu? É um trabalho complexo. Bem que envolve, complexo. além de um processo manual, um processo digital medonho. Aliás, pessoal, esse é o único processo da engenharia de software que não dá para ser feito de maneira manual. Ele precisa de uma ferramenta, ele precisa de um Git, ele precisa de uma ferramenta de controle de versão, ele precisa de ferramentas
para a gente ter sucesso na implementação desse processo. Porque é humanamente desumano a gente conseguir controlar 5, 6 programadores consultando, trabalhando ao mesmo tempo dentro do mesmo projeto, compartilhando objetos desse projeto ao tempo todo. Só por ferramenta e processo digital que a gente consegue fazer isso. Tá bom? Felipe, tudo tranquilo, Felipe? Consegue falar? Felipe parece que não consegue falar. Estou conseguindo sim agora. Agora estou conseguindo sim, professor. Tudo tranquilo, Felipe? Ficou claro? Sim, por enquanto está tranquilo aqui, professor. Entendeu bem essa questão da configuração, o que ele é? Sim, deu para entender sim, professor. Muito bom, então. Kelly, o Murilo, Grazi, Gabriel, né? Espero que esteja tudo tranquilo também com vocês. Vou prosseguir, tá bom? Tem o ok de vocês para prosseguir? Pode ir. Posso? Pode ser, Ok, professor. ok. Kelly, ok. Professor, tudo ok. Iago, muito bom, muito bom. Vou continuar aqui, então, tá bom? Vamos agora trabalhar, né, o conceito, seguindo os conceitos, né? Esse conceito de baseline. Baseline. Se eu perguntar para algum de vocês, vamos fazer algumas perguntas agora. Ô Grazi, você tem como falar para a gente o que você entende por baseline? Baseline? É um guia? Baseline de um componente. O que é o baseline de um componente? Baseline de um componente. Bom, é um guia para um projeto, alguma coisa assim. Não sei, não me recordo. Guia, praticamente. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver com quem eu posso falar. Tá? Gabriel, você pode falar um pouco, Gabriel? Sobre essa questão do... O Gabriel está sem microfone? Agora eu me confundi aqui. Oi, professor. Gabriel. Fala aí, Gabriel. O que você entende, Gabriel, por essa questão de baseline, cara? O que é o baseline? Eu acredito que seja o conceito do projeto, a iniciação, a primeira parte. Entendi. Fernando, fala um pouco sobre o baseline. O que é o baseline? Então, mais ou menos o que o Gabriel falou, mas é meio que a linha que você tem que seguir no seu projeto. Meio um parâmetro para você poder continuar o projeto. Entendo. Felipe? Eu concordo, o que eu ia falar está atrelado com o que o Fernando falou também. Para mim é uma baseline, uma linha de base, realmente um parâmetro para conseguir, para continuar o projeto, para saber como que a gente vai fazer esse software. Por exemplo, se eu te falar assim, o baseline do baseline é um pouco diferente do que vocês estão falando, gente. Eu acho que aqui eu vou ter que interferir para a gente falar um pouco sobre isso, né? Vitor, me fala um pouco do seu entendimento sobre baseline, cara. Baseline não é tipo um guia para alguém maior poder estar seguindo e cobrando no projeto, esse tipo de coisa? Um guia? Não. Não é bem o conceito de guia, não, viu, pessoal? Deixa eu voltar aqui com calma para a gente explicar. Tá? Seria algo parecido. Seria uma guia de alteração de todo o projeto? Como é que é? Quem falou? Seria uma linha de alteração do projeto depois de ter definido, eles vai ter alterações? Alterações do projeto? Tem a ver com alterações também. A Priscila tinha falado alguma coisa, você também tinha falado, Caio. Eu queria só entender se vocês se complementam. Priscila, você pode voltar a falar? Professor, eu quis pontuar como meu entendimento, né? Se é
um guia de requisito, como se fosse um requisito para seguir aquele software, assim, para seguir com mudanças, com alterações. Priscila, pelo que foi falado aqui, quem mais se aproxima do que é o baseline, mas não é, né? É o Caio, tá, Caio? No conceito, no entendimento do que é o baseline, tá? Eu vou tentar, deixa eu capturar aqui, e colocar dentro para vocês olharem. Quer ver? Deixa eu capturar aqui uma visão de um cronograma. Aqui, vamos fazer nós aqui mesmo na aula, tá? Pessoal, ó, vamos na aula aqui, ó. Nós estamos nesse slide aqui, vou colocar um slide novo aqui, tudo bem? Ó? Tudo tranquilo, pessoal? Todo mundo está vendo ou não está vendo? Está todo mundo enxergando aqui? Vamos trabalhar, Sim, então. estamos. Então vamos trabalhar. Olha só que legal. Baseline. Esse aqui, ó, a gente vai criar um componente. Um sistema. Tá bom? Então, um sistema, esse sistema nosso, ele é um sistema bem legal, e ele vai ter cadastro vai ter lá o cadastro do cliente, tudo bem? Ele vai cadastrar o cliente. O cliente pediu também para a gente ter produto, tudo bem? E pediu também para a gente pedir. Tudo tranquilo? Esse aqui, pessoal, esse aqui foi a solicitação dele. Aí, olha que legal. Esses caras têm lá os objetos dele lá que compõem cada um deles, né? Tem os métodos aqui. Então, aqui tem um método de inclusão, né? Então, a gente vê aqui, ó. Opa, desculpa. Se a gente vê aqui, a gente vai ter lá o nosso método de inclusão. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui tem a inclusão do cliente. Aí tem o método, aí tem lá o componente de inclusão, o componente de alteração, o componente de consulta, o componente de exclusão, o componente de lista, o componente de relatório. Tudo bem? Então, aqui tem todos eles na versão 0. Tudo bem? Ó, todos eles na versão 0. Ó. Vamos criar o nosso componente aqui, ó, versão 0. Estamos criando o componente na versão 0, tá bom? Então, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aí criei lá os meus componentes. Estão aqui, ó. E esses caras aqui, todos esses caras aqui, né? Todos esses caras aqui, né? Agora é fácil de fazer, porque eu venho aqui, faço assim. Aí eu vou formatar, vou alinhar à esquerda. Tum, bonito. Ó. Né? Perfeito, né? Então, esses componentes aqui, eles formam o cadastro aqui. Bacana. Tá aqui, ó. Aí, eu tenho outro cara aqui. Bacana? Então, vamos aqui, ó. Esse,
esse aqui, esse aqui, ó. Esses caras todos aqui, eles são outro cara, certo? São outro cara. Então, tá aqui, ó. Bacana, né? E agora a gente vai o pedido, vai incluir o pedido, vai alterar o pedido, né? E vamos, esse cara aqui, vamos colocar um verdinho nele. Bacana, ó. Verdinho, sou totalmente contra o verdinho, né? Então vamos de verdinho mais azul. Tudo bem, pessoal? Até agora tudo tranquilo? Até agora sim. Beleza, né? Então, essa daqui, pessoal, é a configuração que nós colocamos em produção. Então, empacotei, ó. Empacotei, vou empacotar. Empacotei. Tudo bem, pessoal? Empacotei, ó. Empacotei. E essa aqui, ó, é a minha versão. Essa aqui, ó, é o meu sistema de gestão de loja B0. Até agora todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Sim. Creio, verdade, né? Quais são as características? Se eu perguntar para vocês aqui, quantos objetos formam a V0? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Vezes 3, 18 objetos. Então, é uma versão constituída se cada um fosse objeto, tá bom, pessoal? É uma versão que tem as seguintes características. 18 objetos codificados. Sendo versões de inclusão, de alteração, e aí vai. Tranquilo, pessoal? Quantas funcionalidades ele tem hoje disponível? Quantos processos ele tem disponível hoje, pessoal? 3 processos. Quais são os processos, pessoal? Ele tem o processo de cliente, ele tem o processo de produto e ele tem o processo de pedido. Os 3 gerenciados por essa aplicação que a gente criou. Né? Ele tem 18 funcionalidades distribuídas por inclusão, alteração, exclusão, consulta, lista e relatório. Essas são as características da versão 0 do sistema de loja. Até agora todo mundo entendeu? Entendeu, né? Agora vamos dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Opa. Mentira. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, ó. Vamos copiar ele e vamos replicar ele aqui, ó. Um mês depois, ou 6 meses depois, eu lancei a versão 1.0. Tudo bem? Nessa versão 1.0, algumas coisas vão acontecer. Então, por exemplo, ele pediu, na área de negócio, ela pediu para a gente começar a cadastrar fornecedor.
né? Ela pediu para a gente começar a cadastrar fornecedor. E a gente atendeu eles. A gente foi lá e começou a atender fornecedor. Aqui, ó. E ela pediu, além de fornecedor, que a gente começasse a controlar orçamentos. Questão de orçamento. E orçamento, a gente passou a controlar também. Então, a gente estava fazendo bonitinho aqui, ó, para deixar o orçamento bonito. Está aqui. Pessoal, quais são as características? Quais são as características da V1? As características da V1 é que agora ele tem quantos objetos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 30 objetos. É isso? Né? Quantos processos ele atende agora? 5. Além dele, né, ele está atendendo qual? Fornecedor, orçamento. E ele tem quantas funcionalidades disponibilizadas? 30. Agora eu gostaria que vocês perguntassem para mim, Rubão, o que isso tem a ver com baseline? Rubão, o que isso tem a ver com baseline? Quer ver, cara? Vamos fazer um negócio bem legal. O que tem a ver com baseline e tudo isso, né? Vamos lá, cara. Fala para mim um negócio aqui. Se você chegasse agora, e chegou agora, e eu perguntasse para você, Caio, da implantação desse sistema até hoje, qual foi a evolução do nosso sistema da implantação até hoje? Você chegou agora. Se você chegar agora na aula, qual é a tela que você vai ver? Eu estou nessa tela aqui, concorda comigo? Essa aí, eu falaria que foi 50%. Você chegou agora na aula. Você sabe o que é a versão 0? Não. Você não sabe. Então, se eu te perguntar, em relação à implantação, qual foi o crescimento desse sistema de gestão de loja? O que você fala para mim? Você não tem ideia, cara. Qual foi a evolução? Ficaria sem ideia. Você entendeu o que eu estou perguntando? Alguém? Você entendeu o que eu estou perguntando? Deixa eu ver aqui. O Caio. Professor, Felipe. desculpa. Caio, entendeu? Não entendi, perdão. Não entendeu, né? Vamos com calma, então. Se eu estivesse chegando agora. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Felipe. Tudo bem, Felipe? Felipe, você chegou na aula agora. Você entrou na aula agora. Qual é a tela que você está vendo?
Eu tô vendo a versão 1.0, que, né, assim, o que daria para eu entender é que seria a primeira versão, começo de Se eu te tudo. perguntasse agora, Felipe, qual é a evolução da implantação para essa versão aqui? O que você falaria para mim? Não sei dizer, Vou fazer professor. você melhor, mais prático. Você é meu funcionário, você tem essa tela aí para consultar. E não tem mais o que fazer, só tem essa tela que você está vendo, concorda comigo? Se eu te falar qual é a versão, qual é a evolução que nós tivemos da implantação até hoje, o que você fala para mim? Você não sabe. Nenhum. Não sabe. Eu não consigo definir. O Caio vai falar, ninguém pode falar, não consigo definir. Por que você não consegue definir, Rubens? Ou Caio? Né? Ah, professor, porque eu estou vendo aí V1. Tá bom? Agora, Mas parece que pessoal, tudo está na versão 0. é isso. Agora vai mudar um pouco o jogo. Tudo bem? Eu vou dar a possibilidade de falar para vocês visualizarem isso aqui. Eu tenho guardado a V0 e tenho guardado a V1. Aí você fala, pô, mas você guardou a V0? Guardei. Eu congelei, né? Quando eu implantei, eu peguei essa versão 0 aqui. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou agrupando toda ela, tá vendo? Bonita. Estou agrupando toda ela. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma sensacional. Ó. Vou armazenar ela que eu não consigo mexer mais. Tá vendo? Eu criei uma imagem agora, ó. Ó. Tá vendo? Criei uma imagem agora. Qual é a grande sacada dessa imagem que eu criei? Eu congelei tudo que está aqui. Concorda comigo? Agora, olha que coisa sensacional. Se eu vir aqui e também congelar essa versão aqui, ó, congelei. Criei uma imagem dela. Eu tenho a possibilidade agora de ter duas imagens congeladas. A imagem da versão A é diferente. A imagem da versão A, que tem aqui algumas características. E a imagem da versão B, que eu já vou jogar lá. Olha que bonito. Ixi, o que eu fiz aqui? Eu já vou jogar aqui. E porque está congelado, eu consigo manipular, né? E deixar ela bonitinha. Ó. Que tem uma característica. Essa versão 0, em função da versão 1, é meu baseline. É uma versão congelada, baseline, uma linha de base. A versão 0 é minha linha de base para minha avaliação da versão 1.0. Então, olhando para as duas versões e comparando com a minha baseline, que é a versão de implantação, eu posso falar que a minha versão da implantação para cá cresceu 12 objetos, 2 processos e 12 novas funcionalidades. Mas como você conseguiu deduzir isso? Eu comparei com o meu baseline de implantação. Isso é, uma versão congelada
da plantação. Então, eu vou implantar, congelo aquela foto e guardo ela congelada para quê? Para que no futuro eu consiga fazer análises em função do que eu tinha feito. Aí, Rubão, então a gente consegue fazer isso daí só para objeto pronto, sistema pronto, né? Se não tem um outro exemplo, né? Aí, como vocês sabem que eu tenho, eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos dar agora um exemplo, né? Vamos dar um exemplo agora. Deixa eu desagrupar tudo isso aqui. Ixi, deu tudo errado. Aqui já é imagem? Acho que aqui já é imagem. Né? Aqui já não consigo voltar mais, eu acho. Ó, aqui. Ô, Rubão. Olha que legal. Aqui. Vou pegar essa aqui. Vou pegar agora uma nova, só um minutinho, só para mim não perder o fio aqui. Ó. Uma nova meada aqui. Ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Só que agora, ao invés disso daqui, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer um cronograma. A gente pode colocar aqui as atividades e a linha do tempo aqui, ó. Tudo bem? Essa aqui, ó, é o meu planejamento. Tudo bem? Meu planejamento. Agora, olha que legal. Tempos depois, lá no 3 semanas depois, 4 semanas depois, né, o meu cronograma tá assim, ó. Eu vou colocar aqui agora como ele tá. Essa aqui, ó, é o planejamento, é a versão 0 do cronograma. Esse aqui é a versão 1. Esse é o cronograma. Esse é o cronograma de desenvolvimento da versão 0, V0. Cronograma de desenvolvimento do projeto. Qual que é o V0, pessoal? Qual que é o V0? O V0 é sempre aquele que o cliente aprovou na proposta. É o que é utilizado para iniciar o projeto. Esse aqui é o baseline do prazo do meu projeto. É por meio dessa foto congelada que eu consigo agora avaliar. Essa aqui agora é a evolução do cronograma do projeto. Então, eu vou ter a versão 1, a versão da segunda semana, a versão da terceira semana, e eu vou ter várias versões de cronograma. Eu vou começar a comparar com qual? Sempre com a minha baseline, que é aquela que eu congelei quando o cliente aprovou. Entendeu que o conceito? Então, baseline é sempre um marco importante em que você congela um cenário para poder ter análise no futuro. Você nunca saberia, Rubens, tem mais alguma coisa que você possa falar para mim? Que você está de saco cheio de ouvir você falar, né? Você vai falando. Quer ver outra coisa? Eu apurei o custo do projeto. Passei para o cliente, ó.
Ele aprovou. Como chama isso aqui aprovado, pessoal? Isso chama dinheiro no bolso. Brincadeira, professor. Chama o quê? Dinheiro no bolso. Brincadeira. Chama, se o cliente aprovou, chama orçamento do projeto. Bacana, ó? Orçamento do projeto. No final do projeto, custo final. Eu consigo fazer uma variação, eu consigo saber quanto variou o custo? Sim ou não? Sim. Por que a gente consegue saber quanto variou o custo? Porque eu tenho guardado o orçamento original, que é o baseline de custos. Então, aqui, vamos dar nome para aqui, ó. Isso aqui, ó, chama bem o orçamento, ó. Orçamento igual baseline de custo de projeto. Cronograma original é igual baseline do prazo do projeto. Aquele cronograma que o cliente aprovou, que é o original da proposta. Aquilo que nós colocamos em produção, esse aqui, né? Isso aqui é um baseline do sistema. E aí vai. Por exemplo, vou fazer uma pergunta agora para vocês, se alguém me responde, por favor. Tá bom? Vamos fazer uma pergunta que eu vou escolher um aleatório aqui. Quem não perguntei nada hoje? Deixa eu ver. Iago Garcia. Cadê o Iago? Tá participando, Iago? Consegue falar? Iago? Consegue falar comigo, Iago? Iago, responde aí, sim ou não, cara. Fala, Iago. Você consegue falar? Tá escutando? Não estou escutando, Iago. Acho que você está... O seu microfone, ele tá... Tem que desbloquear o microfone. Desbloqueou? Vai aqui, ó. Desbloqueia aqui o microfone. Tá bloqueado ainda, Iago. Não? Não tá com problema? Tá. Iago Lopes, consegue falar comigo, Iago Lopes? Iago? Não? Murilo, Kelly, deixa eu ver quem eu não perguntei nada hoje. Felipe, já falei bastante com o Felipe, com o Fernando. Fernando, você. Oi. Tá bom, Iago, entendi, sem problema. O Iago tá falando que tá muito barulho lá e não consegue falar. Sem problema algum. Fernando, olha só, da mesma maneira que a gente criou esses baselines, eu posso criar baseline para qualquer objeto dentro de um projeto. Eu posso criar um baseline de requisitos? Pode, sim. Você pega os requisitos iniciais que você teve lá no começo e vê o que você teve que alterar durante o projeto. Aí a primeira versão de requisitos que a gente congela é aquela que o cliente aprova. Que foi base para fazer todo o sistema, concorda comigo? Fazer toda a estimativa de sistema, montar o escopo. Concorda que aquele é o baseline? Sim. E aí eu congelo ela para quê? Para saber o que teve de mudança durante todo o transcorrer. Entenderam?
Entendi. Agora Ô, deixa eu professor, voltar aqui. Oi, fala. a mudança que teve no baseline é a partir dela que você vai conseguir o novo orçamento, o valor do custo total? Exatamente. Por exemplo, se houveram mudanças com o cliente pedindo novas funcionalidades no sistema. Ele pediu novas funcionalidades no sistema. Né? Aí o meu cliente fala assim, olha, pode fazer, e no final você me aponta o que foi pedido, qual foi o esforço gasto, eu vou aprovando esse esforço, e no final você me mostra a diferença entre aquilo que eu pedi e aquilo que você entregou. Tá bom. Mas eu já vou aprovando conforme você vai falando do esforço. Como é que eu sei qual foi a diferença total entre aquilo que ele me pediu e aquilo que eu entreguei? Se eu pegar a proposta inicial, o escopo inicial, requisito fechado lá, pega aquele baseline, né, que é a proposta técnica de implantação, pego ela como baseline e pego o que eu entreguei. Então, aqui no caso, eu pegaria o que foi comprado, daquilo que foi entregue. Entenderam aqui? Dessa forma, eu consigo justificar o aumento do custo do projeto. O projeto está custando mais, mas olha quanta coisa nova nós agregamos no projeto durante a linha do tempo. Daquilo que inicialmente foi pedido, que era o baseline de contratação, daquilo que eu entreguei, olha quantas mudanças ocorreram. Então, o baseline é sempre uma foto congelada de algo importante dentro do meu sistema, que serve de base para que eu possa comparar com uma versão atual daquilo que está sendo solicitado para mim. Então, é custo? É custo? É o orçamento. É o prazo? Por que atrasou? Está atrasado ou não está? Com o que eu comparo? Com o cronograma. Qual cronograma? Qualquer cronograma? Não. O cronograma da proposta. Entendeu? Professor. Fala. Meio que esse baseline, você consegue utilizar ele como se fosse supostamente uma prova, né? Porque como ele é aprovado pelo cliente, então você consegue usar ele como se fosse uma prova para justificar os seus gastos, né? Os seus gastos a mais, né? Exatamente. Sabe por quê? Não tem aquela história contra fatos não argumento? Contra a prova. Assim, você tem a prova lá, né? Como você tem a prova? Você tem a foto congelada do que era e do que é hoje. Agora, quando a gente não tem controle sobre as versões, quando a gente não tem controle sobre a configuração, porque olha a diferença de versão e configuração. Agora vai ficar legal, que foi o que a Priscila estava falando para mim aqui, tentando escrever. Isso aqui é versão, ó, versão 0 e versão 1. Controle de versão. Eu tenho que entregar a versão 1, eu entrego essa versão. Eu tenho que entregar a versão 0, eu entrego essa versão. Se isso aqui fosse um sistema de gestão de lojas, tivesse 100 lojas, o cliente, eu tivesse 3 clientes, o cliente 1 e 2 tem a versão 0 ainda, e o cliente 3 já pediu a versão 1 com isso aqui só para ele. Então, controle de versões, o que eu entrego. Configuração. É como é configurado cada versão. Entenderam? É que ainda a gente não entrou nesse detalhe aqui embaixo, tá vendo? Mas mesmo aqui embaixo, eu posso ter configurações diferentes para cada cliente. Tá claro, pessoal? Ficou claro para vocês o que é uma configuração, o que é a gestão de configuração, o que é a versão, o que é versionamento e o que é a baseline? Ficou Priscila? Tá claro para você? Pera, Priscila. Tá sim, professor. Gostou, Priscila? Entendeu bem? Você conseguiu entender que aquela ideia inicial que você tinha sobre
sobre baseline é um pouco, é muito distante do que é realmente o conceito de baseline? É diferente. Bem diferente, né? Quem mais? O Iago, o Felipe. Felipe, conseguiu entender bem o conceito de versionamento, o conceito de configuração de software, o conceito de linha de base, Felipe? Sim, professor, deu para ver que o que eu estava pensando de baseline não chegou muito próximo dessa ideia, né? Na verdade, deu para perceber que é realmente uma forma de prova, mas eu não sei se eu estou errado, professor, mas na minha visão, pelo que eu entendi, isso é muito mais para faturamento. Seria isso mesmo, essa Não só comprovação? para Felipe, para também cálculo de esforço, prazo dentro do projeto, dimensionamento de equipe, né? Então, imagina que você está trabalhando lá para mim e você pede mais 2 recursos. Como que você justifica 2 recursos, Felipe? Ah, entendi. Mostrando o que tinha e o que está sendo feito. O que você vai mostrar para mim é alguma coisa do tipo assim, Rubão, quando nós montamos a equipe, era isso aqui. Agora eu tenho que entregar isso aqui. Como você quer que eu entregue isso daqui com essa mesma equipe aqui? Não dá. E o prazo, ele não quis mudar o prazo, não consegui mudar, adequar o prazo. O prazo continua aquele, cara. Então, não vão ter que mexer na equipe. Ou, então não serve só para o cliente. O prazo até mudou, mas essas novas 2 aqui estão entrando, são tecnologias diferentes, o meu time não conhece. Você tem 1000 formas de justificar a contratação dentro da equipe. Por quê? Você tem um baseline para comparar com o cenário atual. Então ele não é só para fins, para mostrar para o cliente, mas também fins internos também, então. Lógico. É uma ação, é uma decisão, né? É uma ação gerencial que pode ser interna ou externa. E até técnica, Felipe. Quer ver que interessante? Você é o cara de banco de dados. Tudo bem? É o administrador de banco de dados. Aí, eu chego para você e falo assim, Felipe, eu vou precisar de mais disco, mais armazenagem. O que você vai perguntar para mim? Eu vou perguntar o porquê. Porque se eu não conseguir ter um baseline entre aquilo que eu e você aprovamos no início do projeto, o que você tem que entregar agora, você vai me dar mais máquina, mais base de dados? Não, porque vai aumentar o custo também. Não vai, Felipe. Você entendeu? Agora, olha a baseline, né? Você ter baselines significa que você tem versões que estão congeladas ali, que são importantes para você poder tomar uma decisão no futuro. Então, você geralmente congela a versão inicial que você vai entregar, você congela a especificação, né, da versão original que você vai entregar, você congela a versão final que foi entregue, que é a versão inicial do produto pronto. Você entrega, você congela a versão inicial do cronograma e todas as outras versões. Concorda comigo? Você vai congelando elas, né? Você vai congelar o custo do projeto. Congela ou não congela? São coisas que você precisa congelar para que no futuro você consiga ter uma base. Você vai congelar o requisito. O documento de requisito aprovado, você vai congelar. Vai ou não vai? Cada vez que a gente usar a palavra vou congelar, eu estou dizendo vou criar uma baseline. Tá claro? Perfeito. Isso? Agora ficou bastante claro, professor. Tá ótimo, então. Então, esse conceito de baseline está claro para todos? Tá, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Acho que tudo que eu tinha que discutir de baseline, né, que eu tinha que falar, está aqui, já vamos passando, né? Que a baseline é importante para o projeto, isso é importante. Um outro conceito, agora mais simples, né, é o de repositório. Né? Repositório é o local onde nós armazenamos, onde nós guardamos
as coisas físicas e lógicas, né? Então, eu posso ter o Gift Hub, é um repositório lógico, um banco de dados. Eu posso ter uma gaveta, eu posso ter né? Antigamente um arquivo físico, né? Hoje em dia é tudo digital, né? Tudo bem? Conceito de lock é ter uma ferramenta, pessoal, onde o conceito de lock, ele resolve a atualização simultânea. Alguém conhece alguma ferramenta que você é bloqueado, né, e você vai serializar o trabalho a partir de uma biblioteca que você consegue dar um lock para outro pegar as coisas? Alguém conhece alguma ferramenta dessa? Quer falar um pouco sobre isso? Não? Bom, ferramenta sobre o quê? Que dá lock no projeto, no componente. O que é lock? Eu tenho a ferramenta e eu baixo uma versão para mim. Quando eu baixo uma versão para mim, eu dou um lock. Isso quer dizer o seguinte: ninguém mais consegue baixar enquanto eu não liberar o meu. E aí, eu resolvo o problema dessas manutenções que são feitas aí por 2 caras ao mesmo tempo, mas eu crio um terceiro problema. Eu vou serializar o trabalho do desenvolvedor. Entendeu? Você só trabalha depois que eu liberar o meu. Mas esse é o conceito de lock. Quando um pega, o outro não consegue pegar mais. E checkout, cara? Conceito de checkout, vocês têm? Checkout é por uma ferramenta consegue. Oi? Eu só tive contato com esses conceitos de checkout e check-in na utilização do Power Center, que toda vez que a gente vai fazer uma alteração, ele pede para fazer o checkout e o check-in. E aí isso marca uma nova versão. Isso, exatamente. O checkout, pessoal, é justamente isso. Eu estou na biblioteca, eu quero dar um checkout. Quando eu dou um checkout, eu pego a última, ele recupera a última versão que está guardada no repositório. Então, legal. Para fazer o checkout, ele vai verificar se tem lock. Se não tem lock, ele faz. Se ele fizer, ele gera um lock, para que outro não faça. Então, ele cria uma nova cópia que, quando subir, vai gerar uma versão nova. Entenderam? Então, eu tenho a versão 1.0 lá, do meu componente. Vou fazer um checkout. Ninguém mais fez. Só eu, sou o primeiro. Eu vou pegar a última cópia que está lá, que é a 1.0, vai vir para a minha máquina. Aí, quando eu baixar para a minha máquina, a ferramenta cria um lock para aquele item lá. Então, agora a Priscila quer pegar para ela trabalhar. Quando ela for fazer checkout, ela vai ganhar um lock. Porque quando eu fiz o checkout, eu criei um lock. Agora, a versão continua lá, a versão 1.0 continua lá. Estou trabalhando nela. Quando eu acabar, agora, eu vou fazer o que eu chamo de check-in. Quando eu subo o check-in, agora, o que acontece? Eu atualizo a versão do item lá, ok? Quebro o lock, não tem mais lock agora, eu crio. Se não tem lock, né? Se não tem lock, tudo bem. Mas se eu criei o lock, eu quebro a versão, eu quebro o lock que está lá, quebro a versão que está lá, criando uma nova versão. Tá? Então, eu incremento a versão 2.0 agora, registro todas as informações de mudança, eu fui o autor, a data que eu fiz a mudança, a hora, os comentários que eu achar pertinente, e ele inclui uma nova versão. Então, agora, aquele componente, por exemplo, ele tem a versão 0, que é a original, ele tem a versão 1.0, que alguém trabalhou e estava lá guardado, que eu peguei para trabalhar, e agora ele tem a versão 2.0, que eu gravei. Então, no meu banco de dados lá, de itens, eu vou ter 3 itens configurados lá, 3 versões diferentes.
a versão 0, a versão 1 e a versão 2. E aí, a versão 0, ela pode ser a baseline para comparar com a versão atual. Da versão de implantação à versão atual. Agora, por exemplo, se eu quiser comparar da última implantação até agora, qual foi, da última atualização até agora, o que eu mexi, é só eu comparar a versão 2.0 com o baseline da versão 1, que está guardada lá. Se eu quiser comparar desde o início, o baseline é a versão 0. Entenderam? Muito legal esses conceitos, né, pessoal? Conceito de build. Conceito de build, cara, é um programa, é um componente que está lá na biblioteca, mas não está pronto ainda. Né? Ele tem limitação, ele tá sendo trabalhado ainda, ele tem bug, né? E aí eu vou deixando lá para que amanhã eu entre e baixe a versão correta para terminar o trabalho. Não corre o risco de eu ter na minha máquina e pegar uma versão errada para recomeçar o trabalho. Eu sempre subo no final do dia o build, faço um check-in, subo uma versão nova do build, e amanhã eu pego aquela versão, a última versão, que é a checkout do dia anterior, e começo a trabalhar nela até terminar o build. Tá bom? Agora, o build, né, ele é configurado a partir de vários objetos que entram lá, eu junto e gero o build daquele dia. Aí eu tenho certeza que todo mundo que começar a trabalhar amanhã, todo mundo começa a trabalhar a partir da mesma versão. Tá? Release é o empacotamento pronto. É a versão final. É esse cara aqui, pessoal. Esse cara aqui, ó. O V1 é a release. É aquele que eu coloquei no ar. Tudo bem? Cada pedacinho desse aqui, tá vendo o meu mouse andando na tela aí? Cada pedacinho desse que eu fui construindo foi um build diferente que eu fui incrementando na versão 0. Quando todos os builds, tudo está implementado, testado e bonitinho, eu empacotei e criei uma versão final. Essa versão é a release 1.0 do meu sistema. Sensacional, hein, pessoal? Quem é que vai dar o parabéns por essa explicação sensacional que eu acabei de dar, hein? Hã? Parabéns, né? Muito bom. Muito boa, né? Bom, o que é uma tag? A tag, pessoal, é uma referência, é um rótulo para denominar um projeto, para dar um nome para aquele objeto que eu estou criando lá. O nome que fique mais fácil de entender, tudo bem? É um label, é uma tag. Simplesinho. Agora, pessoal, o último conceito que a gente vai ter agora é de Brent. O que é Brent? O Brent é um recurso muito poderoso utilizado nas ferramentas, onde a gente vai, a partir de alguns pontos, criando versões particulares daquele cara. Então, isso é muito utilizado e muito importante. Sabe para quê? Para a gente fazer aquela gestão daquele sistema de clínica médica que a gente começou lá de hoje. Né? A gente começou falando de como a gente controla a versão que cada um tem, a partir dos seus Brents. Esse Brent aqui é do cliente 1, esse aqui o cliente 4, 5 e 6 tem, aqui o cliente... Entenderam, pessoal? Então, eu vou criando Brents do meu sistema pronto para que eu possa distribuir corretamente para os meus... Então, na hora de enviar, qual é o Brent que eu envio para o cliente A, para o cliente B, para o cliente C? Fica bem legal, né? Tudo bem? Emerge é o último conceito, né? É quando eu tenho, por exemplo, a versão do componente A sendo feita por dois caras e os dois estão fazendo um check-in e eu quero fazer um merge desse check-in para que eu possa gravar lá a versão final.
tá? Então, atualiza na versão do cara a versão que ele atualiza a biblioteca, a versão de 2 caras que sobem ao mesmo tempo. Quando que eu posso fazer merge, pessoal? Quando eu tenho certeza que eu e a Priscila mexemos no mesmo componente em lugares diferentes. Eu e o Caio trabalhamos no mesmo componente em lugares diferentes. Então, eu e ele trabalham paralelamente, e quando a gente sobe, a gente faz um merge para que o componente fique um componente só atualizado. Entenderam? Então, aí pode fazer merge. Isso é feito automaticamente por ferramentas, tá? Então, as ferramentas já estão no mercado e as ferramentas tratam disso. Elas fazem isso para a gente. Por isso que eu falei que esse é um processo, não adianta só ter o conceito do processo, precisa também ter a ferramenta para te apoiar. Então, como que a gente faz a gestão de mudanças, a solicitação de mudança, o lock, o check-in, o check-out, o check-in, percebe? Como é que eu desço uma versão, como é que eu crio uma versão, como é que eu faço um merge, como é que eu faço um blend, tá? Então, esses são conceitos importantes, como é que a gente grava uma release nova, e são conceitos que vai gerar baseline. Então, esses são conceitos que a gente tem que ter, são conceitos importantes, que geram muitos problemas na área hoje, por falta de domínio dos profissionais nesses conceitos. Vejam o caso de vocês estão no mercado, muitos de vocês já estão no mercado trabalhando, e podem estar sofrendo com problemas por falta desses conceitos que a gente está trabalhando na aula de hoje, né? E que continuarão tendo esses problemas, só que agora de uma maneira mais racional, né? Falar, eu sei o problema que está acontecendo, apesar de eu não conseguir, porque a empresa não tem um processo, ou não tem uma ferramenta, ou não tem uma política, né, adequada, eu sei o que está acontecendo, porque agora eu sei os conceitos. Perceberam? Esse, pessoal, era o objetivo da aula de hoje. Falar dessa gestão de configuração e mudança, o conceito de configuração, de item de configuração, o conceito de mudança, os vários conceitos relacionados a essa disciplina. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprovado a aula e que tenha sido proveitoso para o perfil profissional de vocês. Gostaram, pessoal? Foi interessante para vocês? Foi legal. Muito Foi bom. sim, foi muito bom. Ah, que bom, pessoal. Acho que foi uma aula bem bacana, vocês interagiram, né? De uma maneira bem bacana na aula, né? Foram conversando. Nem puxando sua sardinha, mas parabéns. Minha mãe também é professora, cara. Eu pego algumas coisas da sua aula para passar para ela. A forma de dar aula à distância e fazer o pessoal participar, realmente trazer essa sinergia de aula para um EAD à distância é complicado, é difícil. E, cara, muito bom. Parabéns. Não, obrigado. Eu levo alguns truques da sua aula para minha mãe. Tá ok. Muito bom, então. Legal. Bacana a gente saber que o nosso esforço serve de exemplo para outras pessoas. Isso é bacana. Isso é um reconhecimento bacana. Bom, então tá aí, ó. Tá aí a aula dada. Tá uns conceitos aí. Era a última disciplina que nós tínhamos que trabalhar antes da gente criar a metodologia. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou, para cada disciplina, agora, o Grazi, eu vou postar, aliás, e vou avisar a Grazi, conforme eu vou postando o que eu preciso, eu vou avisando a Grazi para vocês entrarem no Moodle e cada um pegar o que precisa fazer na sua disciplina. E a aula que vem, em função do que eu pedi para colocar dentro da metodologia, a gente vai discutir. Aí fica uma discussão bem direcionada e bem proveitosa, em que a gente vai entender direitinho o que cada um precisa fazer, precisa entregar dentro do seu fluxo, dentro da sua metodologia. Pode ser, pessoal? Aí fica bacana. Tá bom? Beleza. Ok. Tá ótimo. Pessoal, estou cansado. A aula de hoje foi bem bacana, gostei da aula. Acho que foi uma aula proveitosa, que deu para a gente entender bacana.
tá? Gostei, acho que vocês gostaram também, eu agradeço. Mas foi uma aula cansativa. Então, vou terminando agora. Não consegui nem comer todas as bolachinhas da aula hoje, ó. Não tenho bolachinha para comer, não deu tempo de comer, né? Vamos jantar todo mundo agora, porque também todo mundo aqui está com fome. E vamos descansar, porque amanhã tem mais. Pessoal, muito obrigado. Boa semana para vocês. E durante a semana eu vou postando no Moodle os artefatos que eu preciso que vocês tenham, cada um na sua disciplina, na metodologia que vocês vão criar. E na segunda-feira que vem nós vamos fazer uma aula só em cima disso. Bacana, pessoal? Bacana. Beleza, fechou. Tá ótimo, então. Ok. Então, semana que vem vai ser bastante focado nesse trabalho. Só. A aula que vem é sobre a metodologia, sobre o trabalho. Então, a aula que vem não são conceitos. A aula que vem são, assim, requisitos, processo e requisito. Quem é que está falando sobre isso? Pessoal, vou falar para todo mundo, mas com foco para esses 3 aqui. Ó. O que eu quero na metodologia de vocês? Quero que controle isso, quero que faça aquilo, documento disso tem que ter aquilo. Ah, legal. Entenderam? Próximo. Metodologia de arquitetura. O que eu quero que você controle na arquitetura? Eu quero que você controle banco de dados. Entenderam? Eu quero que você faça documento de especificação do componente. Entendeu? Entendi. É isso que eu quero. Ah, legal. Implementação. Eu quero que você controle pessoal, quem for fazer implementação também tem que fazer gestão de configuração. Todos esses controles aí estão muito ligados à implementação. Vocês concordam? Estão ligados diretamente à implementação e à implantação também. Então, quem fizer a implantação e quem fizer a implementação, os dois têm que fazer também a gestão de controle de mudanças. Vocês estão trabalhando com isso todo dia. Tá bom? Sim ou não? Beleza. Sim, beleza. Beleza, professor. Tá bom, então, pessoal. Muito obrigado, boa noite e até a semana que vem. Qualquer coisa, estou aqui, ó, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu telefone, vocês entrem em contato comigo. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Fechou, boa noite aí. Valeu, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu anjinho. Até mais. Até. Deixa eu...